Olá, meu querido aluno, minha querida aluna do 9º ano, tudo bem com vocês? Está falando é a professora Cleane, de ensino religioso. Convido a você desde já, quem tem o livro, tá? Pegue seu livrinho, estou aqui com o meu, tá? De ensino religioso. Professora, ainda não tem livro, não tem problema, tá bom? Eu printei as atividades, eu irei explicar nas videoaulas, passo a passo, de como você poderá responder as atividades e você não terá nenhuma dificuldade, tá bom? Caso tenha alguma, me procure, tá? No particular que eu irei te ajudar, tá bom? Então, gente, vamos lá. Capítulo 1, Rota Errada. Então, para quem tem o livro, abre aí na página 6 a 12, que será o nosso estudo de hoje. Até como eu falei na aula anterior, né, sobre a seriedade do pecado, né, que desde o princípio de sua criadora, né, sua atividade criadora, Deus, ele promulgou leis, não para limitar a liberdade das criaturas, mas para organizar o universo. Contudo, o pecado alterou a maneira como essas leis se relacionam conosco. A gente viu também sobre a seriedade do pecado, que o pecado afeta não só a nossa vida, mas pode atingir nossos queridos. E se não for resolvido, afetará para sempre o nosso destino na eternidade. Além de tudo isso, a maior gravidade do pecado está no fato de que ele constitui uma traição a quem mais nos ama. E quem é? O nosso Pai Celestial. E aqui está falando sobre a origem do mal, que é de Lúcifer, não é mesmo? O Lúcifer é também chamado de Satanás. Dentre muitos outros nomes, é o tentador, enganador, né? Ele procura levar muitas pessoas, para o mal. Ele seduz, ele acusa, mas no fim ele será destruído juntamente com seus seguidores e com o pecado. E aqui fala sobre as características do pecado. Os atos de pecado são consequência do estado pecaminoso em que nascemos e vivemos, como mostra o esquema abaixo, olha aí, na imagenzinha. Pecamos porque somos o quê? Pecadores, tá? Então a condição é pecado e atos pecados. As 5 definições de pecado. Pecado é o quê? Errar o alvo. Pecado é inverter a realidade. Pecado é quebrar um pacto e destruir a paz. Pecado é violar ou anular a lei. E pecado é dizer não a Deus. Você sabe quais são os 7 pecados capitais? Tá? Então, primeiro é o quê? O orgulho. O segundo, inveja. Terceiro, ira. O quarto, preguiça. O quinto, avareza. O sexto, gula. E o sétimo, luxúria. Tá? E também tem os 7 pecados sociais. Eu não sei se você conhece, mas eles são política sem princípios, riqueza sem trabalho, comércio sem moralidade, prazer sem consciência, educação sem caráter, ciência sem humanidade e adoração sem sacrifício, né? Então a gente conheceu aí um pouquinho dos 7 pecados capitais e dos 7 pecados sociais, tá? E a solução, então, para nós pecadores, qual foi? Então, é a morte de Jesus. Infelizmente, todos fomos afetados pelo pecado. Não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, tá? Isso está escrito lá na Bíblia. E para vencer o pecado e obter o perdão, precisamos aceitar que Jesus morreu em nosso lugar e ser leais a Ele, nosso amigo e verdadeiro Salvador, tá? Então, gente, isso é muito importante, nós aceitarmos Jesus como único e nosso verdadeiro Salvador. Ele veio que essa terra, morreu por mim e por você. Por isso nós temos a esperança, de sermos salvos, de ter a vida eterna, tá? Porque ele morreu e ressuscitou para nos salvar, tá? Agora é hora das atividades. Quem tem o livrinho, na página 10 a 11, tá? Questão 1 a 5. Para quem não tem problema, eu vou mostrar aqui, tá bom? Então, gente, esse é nosso livrinho, tá? De ensino religioso. Tá, a gente vai estudar essa unidade 1, conteúdo do primeiro bimestre, que é a nossa atividade. A primeira questão. O pecado é um inimigo difícil de ser vencido, mas não é invencível. Que estratégia você usaria para se livrar dele? Pense e responda as perguntas a seguir, tá?
Então, é algo pessoal, tá bom? Então, assim, só repetindo, atividade. Para quem não tem o livro, tá? Você copia o enunciado da questão e a resposta, tá? Só isso. E põe seu nome, tá? O capítulo ali referente, tá? O número do capítulo. De preferência de caneta, para quando você tirar foto, ter uma foto legível, nítida, para que eu possa ler as suas respostas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é uma pergunta pessoal. Quais os pecados que eu preciso vencer? Aí você põe do lado. Quais as consequências que esses pecados poderão causar em minha vida? Então, se você continuar aí com aquele pecado guardado, acariciado, praticando, que consequências esse pecado ele vai te dar? Tá bom? Aí você vai responder com as suas palavras, tá? Assim as outras também. Questão 2. Os sinais de trânsito são importantes e necessários, pois orientam o modo de trafegar pelas ruas a fim de evitar o caos entre ir ou vir. Os textos a seguir apresentam algumas leis de trânsito da vida. Quais, se obedecidas, ajudarão você a desenvolver bons hábitos, tornando-o vitorioso contra o pecado? Leia os versículos indicados abaixo e escreva o conselho que há em cada um, tá? Então, você irá ler cada versinho aí. O primeiro é Mateus 26:41. Você faz uma leitura e conclui. Que conselho que aquele verso está te dando para a sua vida? Aí você vai e escreve a resposta, tá? Então, para você responder, você precisa ler cada verso, resumir ali, concluir com essas palavras e colocar em resposta, tá bom? Atividade 3, tá, gente? Atividade 3, ela não precisa ser feita, tá bom? Vamos para a atividade 4. Luiz Alberto é um adolescente que passa por uma crise existencial e tem colocado em dúvida os ensinamentos aprendidos no lar durante a infância. No quadro a seguir, há um resumo dos dilemas que ele enfrenta. Com base no que estudamos, ajude-o a encontrar a resposta para essa crise, né? Então, aí sobre o dilema de Luiz Alberto, né? Aí tem a fotinha dele e o dilema dele. Como e por que surgiu o pecado, né? E aí a resposta é como nós podemos ajudá-lo. E você, o que você diria para o Luiz, né? Para ajudá-lo, para responder essa questão, tá bom? E aí a continuação, tá? Aí os quadrinhos abaixo. Por que Deus não evitou o pecado, né? Aí o próximo quadrinho. Esse negócio de pecado não é bem assim. Eu não sou tão mal quanto parece. Afinal, nunca matei ninguém. Na verdade, sou quase santo, né? Aí você vai colocar com suas palavras, tá bom? Que você pode fazer para ajudá-lo. A quinta questão, vamos lá. Reúna-se em grupo, converse e encontrem respostas para as perguntas a seguir. E sejam preparados para partilhar suas conclusões com a turma. Bom, já que nós não estamos em sala de aula, mas você pode compartilhar essa resposta com as pessoas que estão aí perto de você, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, seus colegas, tá bom? Então, letra A. O que você incluiria em uma lista de pecados modernos e por quê, né? Então, pessoais, né? E que pecado, né? Um moderno aí. Intelectuais, né? Familiares, né? Ecológicos, sociais, políticos, né? Financeiro, tá bom? Deixa eu dar uma verificada aqui para você. Essa questão. Olha, em relação a pessoais, tá? Vou te dar uma dica. Você pode botar assim, difamar as pessoas, né? Algo que uma coisa que acontece, né? No dia a dia e tem a relação com as pessoas. O intelectuais, o que seria? Às vezes pode ser ignorância, a pessoa não quer saber das coisas, não quer aprender, não quer conhecer. Também é um pecado, né? Familiares, na família, assim, que acontece que é muito ruim. Separação, adultério, entendeu? Ecológico, né? Relação com a natureza. O que as pessoas fazem hoje com a natureza? Que é muito ruim. Então, você põe aí, tá? Sociais, né? De ajudar o próximo, né? Tudinho. Que outras pessoas fazem, né? Ao contrário disso, né? Políticos também, que a gente vê, né? Que acontece, né? Que eles fazem de errado com o povo, tá? Financeiro também, né? Só não ter controle das suas finanças, né? Só em dívida, né? São pecados modernos. A B.
Todos os pecados são iguais para Deus ou será que há pecado mais grave e menos graves? Explique a sua resposta, tá? E aí, com você, tá bom? Olha, gente, todos os pecados são graves e terríveis porque violam a vontade de Deus, que é diferente o que? As consequências, tá? As consequências desse pecado. Alguns afetam mais as pessoas, outros menos, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso surja alguma dúvida, me procure, tá? Estou à sua disposição. Um abraço e tchau, tchau!